Eles não acreditam que a Terra é redonda. Eles não acreditam que o homem foi na Lua. Eles acreditam que um grupo secreto e poderoso quer diminuir a população mundial. Eles acreditam que esse mesmo grupo secreto vai implantar um chip nas pessoas para que elas sejam controladas. E também eles acreditam que esse chip seria a marca da besta. Eles acreditam que o anticristo pode ser um político, uma celebridade famosa ou até mesmo o Papa. Agora, eles pregam que não precisa, que não é necessário usar máscara contra a crise sanitária que estamos vendo hoje. Afinal, quem são esses que pregam a desinformação e colocam a vida de milhares de pessoas em perigo? É sobre esse assunto que pretendo refletir e compartilhar neste vídeo. Peço que você assista até o final. Acredito que será de grande importância para todos nós, especialmente para todos que seguem o Evangelho de Cristo Jesus. Esse é o canal Quase Tudo. Seja muito bem-vindo. Podemos chamar de negacionistas as pessoas que negam tudo ou quase tudo que a ciência ou as várias ciências descobriram até agora. É importante lembrar que a ciência está dividida em várias áreas de conhecimento, como é o caso das ciências da saúde e das ciências sociais. No caso das ciências da saúde, temos a medicina, a enfermagem, a fisioterapia, entre outras. E dentro das ciências sociais, podemos encontrar, por exemplo, a sociologia e a antropologia. Estamos no século XXI, mas a maioria dos negacionistas pregam ideias e teorias do tempo da Idade Média. Infelizmente, a visão negacionista e algumas teorias da conspiração estão sendo pregadas por alguns pastores e líderes de igrejas. E isso a partir de certas interpretações bíblicas. Claro, todos são livres para colocar seus pontos de vista, de expressar suas opiniões. Da mesma forma que agora eu expresso minha opinião. Ou seja, vou compartilhar com você o meu ponto de vista sobre o que estou vendo e ouvindo. Um exemplo já bastante conhecido são as pessoas que negam que a Terra é um globo. Sem nenhuma base científica, os negacionistas pregam e insistem que a Terra é plana. E muitas vezes, um terraplanista se torna uma pessoa radical, busca convencer que a astronomia moderna está errada. Esse grupo de negacionistas afirmam que a Terra é plana, mas não apresentam nenhuma pesquisa científica que comprove essa teoria da conspiração. Antes de continuar, quero te fazer um convite bem rápido. Você ainda não se inscreveu no canal? Então aproveita esse momento, faz isso agora, se inscreve. Além de ser rápido, é grátis. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe em suas redes sociais. Conto com a sua participação. Continuando. Para que esse vídeo não fique muito longo, vou colocar de forma bastante breve o meu ponto de vista do que está acontecendo hoje. Olha só, as teorias da conspiração continuam aparecendo em toda parte. Só para você ter uma ideia, algumas pessoas ainda acreditam que um grupo ou organização secreta estão criando essa crise sanitária para dominar o mundo. E para isso, continuam atacando a ciência. E a coisa mais grave que vejo nisso é que alguns pastores estão seguindo essa ideia negacionista contra a ciência médica. Alguns deles estão pregando que o crente não precisa usar máscara. E aqui entra o que podemos chamar de ética cristã. E o que eu quero dizer com ética cristã? O que eu quero dizer é que parece que alguns líderes estão perdendo a noção do certo e do errado. Na minha interpretação, na minha opinião, esse grupo de líderes deve ser responsabilizado pelas mortes de muitos crentes que estão perdendo a vida. Olha só, eu conheço várias pessoas evangélicas, inclusive pastores, que foram contaminados. Muitos crentes já perderam a vida. Sendo assim, coloco aqui a minha opinião. Eu enfatizo a minha interpretação. É certo, muito certo, que Deus protege todos aqueles que clamam por sua misericórdia. Mas o nosso Senhor Deus também deseja
deseja que façamos a nossa parte. Pastores e líderes que pregam para seus membros de que não precisam usar máscaras ou evitar aglomeração é o mesmo que tentar ao Senhor Deus. Eu já disse em vários vídeos e agora vou repetir. Deus criou o homem com inteligência para dominar tudo dentro da natureza. O primeiro homem pecou, o que tornou a todos pecadores. Mas a inteligência que Deus concedeu ao homem permaneceu. Claro que essa inteligência muitas vezes foi levada para o mal, como é o caso das armas e da guerra. Mas, por outro lado, essa mesma inteligência produziu a medicina, a vacina e a cura de muitas doenças. Dessa forma, devemos agradar a Deus em primeiro lugar e depois devemos amar ao próximo. Olha só, se alguém sabe que pode contaminar o seu próximo, ele deve obedecer às recomendações médicas. É a Escritura Sagrada quem diz que devemos, em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas e que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E aqui não posso esquecer, não posso deixar de apontar algumas contradições dos pastores que estão pregando teorias da conspiração. Muitos deles, ou todos eles, em algum momento já procurou um médico, ou já levou um filho, a esposa ou parente para ser atendido no hospital e com certeza já obedeceu às orientações de um profissional da saúde. O crente deve continuar firme em suas orações, deve refletir sobre o que está acontecendo no mundo, sobre essa terrível crise sanitária que está abalando o mundo. E mesmo com essa terrível crise, muitos estão caminhando na desobediência. E a desobediência não agrada o nosso Deus. Estamos vendo uma das maiores crises sanitárias da história humana. Milhões de pessoas já foram contaminadas. Milhares de pessoas já perderam a vida. Veja, logo no início dessa crise, os políticos de vários países, especialmente aqui no Brasil, começaram a negar o que a ciência dizia. Alguns presidentes negacionistas, como foi o caso do presidente Donald Trump dos Estados Unidos e também do presidente Bolsonaro aqui no Brasil. Esses líderes e presidentes começaram a declarar que tudo era exagero da ciência. Chegaram a dizer que tudo não passava de uma gripezinha. Além disso, esses presidentes não usavam máscara em público. Ou seja, esses presidentes negavam e recusavam as orientações da ciência. Desde o início dessa crise sanitária, o uso de máscara foi uma determinação de médicos, infectologistas e imunologistas do mundo todo. Mas, infelizmente, por causa do discurso negacionista desses presidentes, milhares de pessoas seguiram as ideias de negação das orientações médicas. Com isso, a ciência médica, que deveria ser ouvida, foi desmoralizada pelos interesses políticos e econômicos. Ou seja, a política e o dinheiro valendo mais que a vida humana. Mas o tempo passou e cobrou o seu preço. Hoje, os Estados Unidos e o Brasil estão entre os países de maior contágio no mundo. Países de maior mortalidade por causa da crise sanitária. Ou seja, a ciência estava certa. Estava certa em pedir à população para evitarem aglomeração, usar máscaras e álcool em gel. Todos nós sabemos que a ciência e a fé religiosa são áreas diferentes, estão em campos separados. Então, o que dizer das teorias da conspiração? Eu diria que as pessoas que defendem querem se mostrar científicos sem ser ciência. Não são ciência porque não usam qualquer método científico para provarem suas ideias. Ao mesmo tempo, ou por outro lado, os teóricos da conspiração não querem ser chamados de religiosos. E por que isso acontece? Veja, como os teóricos da conspiração acreditam em certas ideias que não podem ser provadas pela ciência, eles acabam vivendo pela fé. Mas é claro, vivendo com a fé em suas ideias negacionistas e conspiracionistas.
As teorias da conspiração começaram a surgir, principalmente na década de 1960, uma época em que a Guerra Fria entre a União Soviética e os Estados Unidos estavam no auge. Esses dois países, naquela época, estavam ameaçando o mundo inteiro com uma guerra nuclear. Além disso, os Estados Unidos e a União Soviética estavam começando uma corrida espacial, uma disputa para saber quem primeiro levaria o homem ao espaço. A principal teoria e conspiração naquele período era que existia um grupo ou organização secreta que buscava esconder a verdade. Uma espécie de sociedade secreta que teria, e ainda tem, o objetivo de dominar o mundo. E mais que isso, essa suposta sociedade secreta teria o objetivo de diminuir a população mundial. Essa foi uma das principais teorias da conspiração que surgiram na década de 60. Vamos, todos nós, cristãos ou não, vamos continuar obedecendo às orientações médicas. O uso de máscara e a higiene das mãos ajuda muito para evitar o contágio. Ajuda a evitar que pessoas que amamos sejam contaminadas. E que os líderes negacionistas, que estão colocando muitos crentes em perigo, possam pensar na sua responsabilidade diante de Deus e da Igreja de Cristo. E que Deus, através do Senhor Cristo Jesus, continue nos dando sabedoria sobre o que devemos ou não fazer. A paz do Senhor para todos.